Olá, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Bom, agora que a gente já falou um pouco das ligações covalentes, entendeu a sua formação, a gente precisa falar da polaridade. Tanto a polaridade das ligações químicas quanto a polaridade das moléculas, que é justo o objetivo desse vídeo aqui. Então, pega o teu material, bonitos e bonitas, e vem para cá. Vamos falar de polaridade nas ligações covalentes. Bonitos e bonitas, agora que a gente estudou aqui a formação das ligações covalentes, entendeu que essas ligações ocorrem, então, pela sobreposição de orbitais atômicos semi-preenchidos, que podem se dar de forma frontal na formação das ligações sigma, ou aqui, senhores, por orbitais paralelos entre si, sempre, né, sendo orbitais p puros, paralelos entre si para gerar as ligações do tipo π. A gente sabe, então, senhores, que a formação desses orbitais moleculares vai gerar sempre o compartilhamento de um par de elétrons, mas ela envolve aqui necessariamente átomos com diferentes características de eletronegatividade, às vezes. Evidentemente, essas ligações covalentes podem acontecer entre átomos que apresentam eletronegatividades equivalentes, mas pode acontecer entre átomos onde ocorre uma pequena diferença dessa eletronegatividade. E evidentemente isso vai interferir aqui, bonitos e bonitas, na capacidade, na força com que esses átomos puxam, atraem para si essas nuvens eletrônicas dos orbitais moleculares, promovendo, portanto, então, senhores, alguma relação de diferenciação na polaridade, na distribuição dessa nuvem eletrônica em cada uma dessas ligações químicas. E é isso que a gente vai discutir aqui, a polaridade dessas estruturas de ligação e a consequência na polarização da estrutura da molécula como um todo. Então, bonitos e bonitas, vamos falar agora da polaridade das ligações químicas. Bonitos, como eu estava te dizendo, as ligações covalentes aqui podem ser classificadas como ligações covalentes polares ou apolares em função da distribuição desse par de elétrons compartilhado no orbital molecular. Esse par de elétron lá no orbital molecular do tipo sigma ou do par de elétron no tipo π, ele pode aqui, se houver diferença de eletronegatividade entre esses átomos ligantes, se deslocar na direção de um ou de outro átomo ligante, promovendo então aqui, bonitos e bonitas, a formação de um deslocamento, de um adensamento dessa nuvem eletrônica numa determinada região da ligação, o que pode promover a formação de dipolos elétricos. E aí que surge essa diferença entre as ligações covalentes polares e as ligações covalentes apolares. Agora, o que é uma ligação covalente apolar? Bom, bonitos e bonitas, as ligações covalentes apolares são aquelas ligações covalentes que ocorrem a partir do compartilhamento de um par de elétrons entre dois átomos ligantes de mesma eletronegatividade. Bonito? Então, é o tipo de ligação que ocorre entre dois átomos do mesmo elemento químico aqui, porque só dessa forma esses átomos apresentarão a mesma eletronegatividade. Por exemplo, quando eu tenho dois átomos de hidrogênio promovendo aqui, senhores, uma ligação covalente, se estabilizando pelo compartilhamento de um par de elétrons, bom, quando eu analiso a diferença de eletronegatividade entre essas espécies, vai perceber que essa diferença é nula, já que o átomo de hidrogênio tem eletronegatividade 2,1, mas ele está ligando a outro átomo de hidrogênio, que é um átomo do mesmo elemento químico dele, que também apresenta eletronegatividade 2,1, então essa diferença é zero. Portanto, bonito, é uma ligação tipicamente covalente, porque tem aqui uma diferença de eletronegatividade menor do que 1,7. Nesse caso, bonitos e bonitas, como eu não tenho aqui diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, justamente por eles serem átomos do mesmo elemento químico, o par de elétrons compartilhado vai ser dividido aqui, senhores, de forma uniforme, de forma homogênea. Nenhum desses átomos atrai mais para si a nuvem eletrônica. O orbital molecular vai ser dividido aqui de forma igualitária, de forma uniforme. Por isso que a densidade eletrônica vai ser distribuída ao longo dessa ligação química da mesma forma. E desse modo, não há formação de polos,
eu vou ter aqui, senhores, um adensamento, uma distribuição dessa nuvem eletrônica de forma homogênea por toda a estrutura de ligação. Portanto, essa é uma típica ligação apolar entre dois átomos de não metal. Então, uma ligação covalente apolar sempre vai se dar entre átomos que apresentam a mesma eletronegatividade, ou seja, entre átomos do mesmo elemento químico. Mas, bonitos, também podem surgir aqui interações entre átomos de elementos químicos diferentes, compartilhando pares de elétrons, promovendo ligações químicas tipicamente covalentes, desde que essa diferença de eletronegatividade seja menor do que 1,7. Agora, nesses casos, eu vou ter aqui a formação, então, de uma ligação covalente polar. Por quê? As ligações covalentes polares são aquelas ligações que ocorrem pelo compartilhamento de par de elétrons entre dois átomos ligantes que apresentam diferença de eletronegatividade. Ou seja, quando eu tenho dois átomos ligantes de não metal, muito eletronegativos, mas aqui, senhores, de elementos químicos diferentes, eles apresentarão uma diferença de eletronegatividade. Pequena, mas essa diferença de eletronegatividade vai existir. Por exemplo, na formação da ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro. Observa que há aqui uma diferença de eletronegatividade, justamente porque o cloro tem eletronegatividade 3 e o hidrogênio tem eletronegatividade atribuída, segundo Pauling, 2,1. Portanto, a diferença de eletronegatividade entre esses ligantes vai ser 0,9. Bom, 0,9 é menor do que 1,7, então essa ligação é uma ligação covalente típica. Só que percebam, bonito, como existe uma diferença de eletronegatividade, como neste caso o cloro é aqui, senhores, o ligante mais eletronegativo, o átomo de cloro vai puxar, vai atrair para si essa nuvem eletrônica do par compartilhado com mais intensidade, em função da sua maior eletronegatividade. Isso vai fazer então com que esse par de elétrons se aproxime mais do cloro e evidentemente fique mais distante do hidrogênio. Portanto, o adensamento da nuvem eletrônica vai acontecer mais na direção, mais na região do átomo de cloro. Eu passo a ter um deslocamento dessa nuvem eletrônica sobre esse átomo de cloro, o que vai promover a formação aqui, bonitos e bonitas, de uma polarização. Percebam? A região do átomo de hidrogênio vai ficar com uma densidade mais positiva e a região do átomo de cloro com uma densidade de cargas negativas mais concentradas. E aí, percebam, há a formação sim de um dipolo elétrico aqui, só que não entendam que o hidrogênio ficou positivo, não é isso. O hidrogênio está menos negativo. Observa aí, senhores, essa nuvem eletrônica representada, né, por essa relação em rosa na tua tela. Há um deslocamento da nuvem eletrônica na direção do átomo de cloro. Então eu tenho mais densidade eletrônica sobre o cloro, por isso que ele vai ficar aqui mais negativo do que o hidrogênio. Então o hidrogênio é menos negativo, mas isso gera sim uma pequena diferença de densidades eletrônicas. Gera assim um dipolo elétrico. Pouco intenso? Sim, pouco intenso, mas existe aqui a formação de um dipolo elétrico já. E esse dipolo elétrico, enfim, né, essa relação aqui, senhores, da polarização dessa ligação pode ser determinada aqui a partir de um vetor que a gente vai chamar de vetor de momento dipolar. Esse vetor de momento dipolar é quem determina a intensidade dessa polarização da ligação covalente polar. Então é ele que diz o quão polar essa ligação vai ser, evidentemente aqui, senhores, a partir da formação desse vetor. Então não esquece, como ele é um vetor, bonitos, esse vetor vai apresentar aqui módulo, direção e sentido. Portanto, a direção que a gente vai ter aqui, senhores, atribuída a esse vetor de momento dipolar é sempre a direção da própria ligação química. O sentido está sempre estabelecido aqui, senhores, da relação, né, do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Ou seja, esse vetor de momento dipolar sempre aponta para o ligante mais eletronegativo da ligação. E o módulo aqui, bonitos e bonitas, vai ser determinado pela diferença de eletronegatividade entre esses ligantes. Portanto, né, bonitos e bonitas, a gente pode quantificar essa polarização a partir aqui da determinação
desse vetor de momento dipolar. Agora, não esqueçam, sempre que eu tenho, então, átomos ligantes de elementos químicos diferentes, eu tenho uma ligação covalente polar. E essa ligação covalente polar se dá justamente em função dessa pequena diferença de eletronegatividade. A intensidade dessa polarização é determinada pelo vetor de momento dipolar. Certo, bonitos? Então essa é a diferença aqui entre uma ligação covalente polar e uma ligação covalente apolar. Agora, tu consegue identificar aí, senhores, quando essas ligações vão ser polares ou apolares? Percebam, eu trouxe aí, senhores, na tela alguns exemplos, como o caso da formação da molécula de gás flúor, F2. Bonito, essa ligação é uma ligação covalente polar ou apolar? Bom, né? Dois átomos de flúor estabelecendo aqui o compartilhamento de um par de elétrons. Então, os dois átomos de flúor têm a mesma eletronegatividade. Consequentemente, essa ligação é uma ligação apolar. Agora, bonitos, na formação da molécula aqui de ácido bromídrico, o hidrogênio compartilhando par de elétrons com o átomo de bromo. Essa ligação é uma ligação covalente polar ou apolar? Bom, né? Percebam, são dois átomos de elementos químicos diferentes, existe diferença de eletronegatividade, então é uma ligação polar. Tá, e a molécula de gás oxigênio que vocês têm aí na tela? Percebam, tem um átomo de oxigênio fazendo ligação com outro átomo de oxigênio. Então, bonitos, essa ligação covalente é uma ligação covalente polar ou apolar? Bom, né? Como são átomos aqui do mesmo elemento químico, não tem diferença de eletronegatividade, a ligação é apolar. E por fim, bonitos, nessa molécula mais complexa aqui, que é a molécula de gás carbônico, CO2, percebam que agora eu tenho 3 átomos e, consequentemente, 2 ligações sendo formadas nessa estrutura, 2 ligações duplas, cada qual entre o carbono e o oxigênio. Então eu te pergunto, na molécula de gás carbônico, as ligações são ligações covalentes polares ou apolares? Essa ligação carbono-oxigênio é uma ligação polar ou apolar? Pois é, né, bonito? A ligação aqui é uma ligação polar. Essas duas ligações carbono-oxigênio que eu tenho nessa estrutura molecular são ligações polares, porque são átomos de diferentes eletronegatividades, são átomos ligantes diferentes. Ah, mas Dani, eu sempre achei que a molécula de gás carbônico era apolar. Peraí, eu não falei isso, eu estou dizendo que as ligações carbono-oxigênio dentro dessa estrutura são ligações polares. E aí, bonito, tu vai ter que perceber que a partir do momento que eu tenho 2, 3, 4, 5, 300 ligações dentro de uma estrutura molecular, dentro de uma molécula, essas ligações polares, enfim, ou apolares que eu posso ter dentro da estrutura molecular, vão produzir aqui, senhores, uma relação de distribuição diferente dessa nuvem eletrônica, que podem promover, então, tanto a construção de moléculas polares e moléculas apolares. Mas, para entender aqui, bonitos e bonitas, a polaridade da molécula, eu preciso levar em consideração todas as ligações químicas formadas nessa estrutura. Então são coisas diferentes. O que eu analisei nesse momento é a polaridade da ligação. Para analisar a polaridade da ligação, eu vou comparar os dois átomos ligantes dessa ligação química. Então, no caso da molécula de gás carbônico, eu estou comparando o carbono fazendo ligação com o oxigênio. Só essa ligação. Essa ligação é polar. Agora, se eu quero determinar, e se eu precisar determinar a polaridade da molécula, bom, bonitos e bonitas, a discussão de polaridade da molécula é um pouco mais complexa. Por quê? Porque eu vou ter que contabilizar aqui, senhores, nessa discussão, todas as ligações químicas que eu tenho dentro de cada uma dessas estruturas moleculares, promovendo aqui, senhores, a soma desses vetores de momento dipolar. Portanto, se eu somar todos os vetores de momento dipolar que surgirem dentro dessa estrutura molecular, por exemplo, e ao somar todos esses vetores de momento dipolar, a soma, o vetor de momento dipolar resultante for igual a 0, essa molécula vai ser uma molécula apolar. Agora, bonitos e bonitas, se eu somar aqui
todos os vetores de momento dipolar que eu tenho dentro da estrutura molecular, ou seja, se eu somar todas essas ligações e a soma desses vetores de momento dipolar for diferente de zero, essa molécula vai ser polar. Então, bonitos, a polaridade da molécula é dada aqui como a soma dos vetores de momento dipolar. A resultante disso vai me dizer se essa molécula é polar ou se essa molécula é apolar. Por isso, bonitos e bonitas, essa relação é mais complexa, porque ela depende dessa soma dos vetores de momento dipolar. Portanto, é uma soma vetorial. Se é uma soma vetorial, eu tenho que levar em consideração aqui, senhores, não só o módulo desses vetores, mas também a direção e o sentido no qual eles estão colocados. O que faz aqui, senhores, a gente entender que existe uma dependência na construção da polaridade dessa molécula da própria geometria molecular, ou seja, da própria distribuição espacial desses átomos ligantes no espaço. Então, se eu quero seguir aqui a relação de construção, de entendimento da polaridade de uma molécula, eu preciso primeiro conhecer a polaridade das ligações químicas e também aqui, senhores, conhecer a geometria dessa estrutura molecular, saber a posição relativa desses ligantes no espaço, para poder produzir essa soma vetorial e entender aqui, senhores, qual é o momento dipolar resultante, para dizer se a molécula é polar ou apolar. Então percebam, né, bonitos e bonitas, a gente vai ter aqui um certo trabalho associado a isso, porque para chegar na polaridade da molécula, seguindo essa relação, né, teórica aqui, seguindo esses passos teóricos, né, enfim, ponto a ponto, eu precisaria primeiro entender a geometria molecular. Enfim, a gente vai conhecer geometria molecular, a gente vai falar de geometria molecular? Sim, vai falar, isso é uma relação importante. Só que, evidentemente, eu não falei disso ainda aqui, né? A gente não discutiu geometria molecular. Então, bonitos e bonitas, o que eu vou fazer agora? Eu ainda não te falei de geometria molecular, justamente porque eu quero que vocês atribuam a polaridade sem precisar estabelecer essa soma vetorial. Por quê? Porque se tu tiveres que fazer essa soma vetorial, bonitos, tu vai levar muito tempo, certamente, para fazer essa definição de se a molécula é polar ou se a molécula é apolar. E a gente não vai ter esse tempo. Tu tem que olhar para a estrutura molecular, olhar para a fórmula estrutural plana, olhar para a fórmula eletrônica dessa molécula e saber, ela é polar ou ela é apolar. Então a gente não tem tempo de atribuir a geometria e depois seguir essas relações desses passos teóricos. Por isso que a gente vai fazer aqui, senhores, uma espécie de análise alternativa. Vamos seguir um caminho alternativo aqui para facilitar a nossa vida. Só isso, tá? Evidentemente, ele é seguro, vai dar certo sempre, desde que vocês sigam esses passos, desde que vocês sigam essa orientação ponto a ponto. Então, só para ficar bem claro, bonitos e bonitas, para eu determinar a polaridade da molécula, eu preciso fazer a soma dos vetores de momento dipolar dessa estrutura. Essa soma, como é vetorial, depende da geometria molecular. Agora, se eu não conheço a geometria molecular, enfim, eu posso usar esse algoritmo, esse caminho alternativo para chegar na polaridade sem precisar determinar a geometria para a gente ganhar tempo. Então, bonito, o que tu precisa fazer para encontrar a polaridade das moléculas? Bom, tu vai ter que seguir aqui, senhores, essa relação que eu vou construir para vocês, levando em consideração essa soma relativa à posição de cada um desses ligantes no espaço. Então, ao invés de fazer essa soma, né, ao invés de promover essa soma vetorial, eu quero que vocês sigam esse passo a passo, esse algoritmo aqui, tá? É mais para facilitar a tua vida, embora a gente vá discutir geometria molecular em uma próxima aula. Mas eu quero que tu conheça a polaridade de forma rápida. Então, segue aqui, senhores, esse algoritmo. O que vocês têm que compreender? Para determinar, então, a polaridade dessas moléculas, olhando apenas para a fórmula eletrônica ou para a fórmula estrutural dessas espécies, primeiro tem que observar o seguinte. Quando eu tenho moléculas com dois átomos, independentemente aqui se esses dois átomos estão fazendo ligação simples, duplas ou triplas, quando eu tenho moléculas com dois átomos, a polaridade da ligação
determina a polaridade da molécula, sempre. Agora, quando eu tenho moléculas com 3, 4, 5, enfim, com mais átomos, aí, bonitos e bonitas, para determinar a polaridade da molécula, quando ela é uma estrutura simples, com um único átomo central, enfim, até porque se eu tiver 2, 3, 4, 10 átomos centrais, como por exemplo em estruturas orgânicas, em moléculas orgânicas esse comportamento é um pouco diferente. Então vamos deixar para esse comportamento ser analisado lá, quando a gente falar da química orgânica e perceber que aí sim, como as cadeias são muito grandes, há regiões que são polares, há regiões que são apolares e podem promover inclusive essas estruturas moleculares que a gente chama de anfifílicas ou anfipáticas, que apresentam as duas características de polaridade. Agora, pensando em moléculas que têm aqui 2, 3, 4, 5, 6 átomos e um único átomo central, a gente pode definir a polaridade olhando, então, senhores, para o próprio átomo central. Quando tu olha para esse átomo central e tu percebe que existe par de elétron isolado, par de elétron não compartilhado, não ligante nessa estrutura molecular, sempre que eu tiver par de elétron isolado no átomo central, a molécula vai ser polar. Por quê? Porque sempre que eu for fazer a soma vetorial aqui, senhores, esses vetores de momento dipolar, por conta da presença desse par de elétron isolado, nunca vão se anular. Sempre vou ter um vetor resultante, a molécula sempre vai ser polar. Agora, se nesse átomo central, senhores, não existe par de elétron isolado, ou seja, todos os pares de elétrons do átomo central são pares compartilhados, para definir a polaridade, então, tu vai precisar olhar para os ligantes. Se todos esses átomos ligantes forem iguais entre si e não existir par de elétron isolado no átomo central, então, senhores, essa molécula vai ser apolar. Porque aí sim, independente de a gente ter aqui, senhores, 2, 3, 4, 5, 6 ligantes, se eles são todos iguais entre si, a soma dos vetores de momento dipolar vai ser sempre zero, a molécula vai ser sempre apolar. Agora, se não sobra par de elétron no átomo central, e eu tenho pelo menos um desses ligantes diferentes, isso vai gerar moléculas polares, porque aí sim, senhores, com um ligante diferente pelo menos, os vetores de momento dipolar aqui, independentemente de eu ter 2, 3, 4, 10 ligantes, sempre aqui, senhores, sendo um deles diferente, a soma desses vetores de momento dipolar não vai ser zero, a molécula vai ser polar sempre. Certo? Então essa é a relação que vocês vão usar. Esse é aqui, senhores, o algoritmo que eu quero que vocês apliquem para determinar a polaridade das moléculas, enfim, né, dessas moléculas com até um átomo central, essas moléculas aqui, senhores, mais simples. Então vamos lá. Bonito. Primeiro, né, só para tu compreender essa relação. Quando eu tenho aqui moléculas diatômicas, então, se eu tenho moléculas com 2 átomos, como a molécula de flúor ou a molécula de ácido bromídrico, percebe? A polaridade da ligação define a polaridade da molécula. Por quê? Porque eu tenho uma ligação só na molécula. Se eu tenho só uma ligação, enfim, se ela formar polos, obviamente eu vou ter polos na molécula. Agora, se ela não formar polos, enfim, não vou ter uma relação de dipolo estabelecida na molécula. Portanto, no caso da molécula do flúor, bom, né, senhores, essa ligação é apolar. Como a ligação é apolar, a molécula também é apolar. Agora, no caso aqui, senhores, do ácido bromídrico, a ligação hidrogênio-bromo é polar. Mas, né, senhores, como eu tenho só essa ligação, a molécula também vai ser polar. Ou seja, tem 2 átomos, a polaridade da molécula define a polaridade da ligação. Agora, bonitos e bonitas, quando eu tenho aqui moléculas com 3 ou mais átomos, sendo um desses átomos um átomo central. Bonitos, nesse caso, tu vai olhar primeiro para o átomo central e observar se ele tem ou não par de elétrons isolados. Observa a molécula de água. Quando tu olha para a fórmula estrutural, né, para a fórmula eletrônica da molécula de água, tu vai perceber que ele tem, no átomo de oxigênio, 2 pares de elétrons isolados. A presença desses 2 pares de elétrons isolados vai deformar a estrutura geométrica da molécula e, evidentemente, a soma dos vetores de momento dipolar não vai ser zero. Então, bonitos, não precisa te preocupar com essa soma ou com a geometria. Olha aí, tem par de elétron isolado no átomo central? Sim. Então, a molécula de água aqui, além de apresentar ligações polares, também vai ser uma molécula polar. Agora, no caso da molécula de amônia, NH3 que tu tens aí, bom, as ligações nitrogênio e hidrogênio são polares. E, evidentemente, no átomo de nitrogênio aqui, senhores, ele tem um par de elétrons isolados sobre o átomo central. Como eu tenho par de elétrons isolados sobre o átomo central, necessariamente essa molécula é polar.
Então, sempre que eu tenho par de elétron isolado no átomo central, a molécula é polar. Agora, bonitos e bonitas, para essas moléculas com 3 ou mais átomos, onde eu tenho um átomo central, e eu olho para esse átomo central e eu não tenho aqui, senhores, par de elétron isolado, o que eu vou fazer? Eu vou analisar os ligantes, como é o caso da molécula de gás carbônico. O átomo de carbono compartilha todos os seus elétrons. Ele tem, então, senhores, todos os seus pares de elétrons compartilhados. Não tem par de elétron isolado. Agora, eu olho para os ligantes. São 2 átomos de oxigênio. O que vai acontecer aqui, senhores? Embora eu tenha ligações polares, carbono-oxigênio, sempre essas ligações polares vão estar distribuídas espacialmente com o maior afastamento angular possível. Então, nesse caso, esses vetores de momento dipolar da ligação carbono-oxigênio vão ter o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos opostos. Então, se eu somar esses vetores de momento dipolar, a soma vai ser zero, por isso que essa molécula é apolar. Então, bonito, segue o algoritmo. Não tem par de elétron no átomo central, e os ligantes são iguais entre si, a molécula é apolar. Agora, no caso aqui, senhores, da molécula de metano, CH4 que tu tem na tela, percebam, bonito, as ligações carbono-hidrogênio também são ligações polares. Só que, olha para o átomo central, sobra par de elétron no átomo central? Não sobra. Os ligantes são todos iguais entre si? Sim. Então a soma desses vetores vai ser zero. Ou seja, não tem par de elétron no átomo central e os ligantes são todos iguais, a molécula é apolar. Isso aqui, bonito, funciona sempre, certo? Independentemente do número de ligantes que esse átomo central vai ter. Se eu vou ter 2, se eu vou ter 3, se eu vou ter 4, 5, 6 ligantes, não importa. Se todos forem iguais entre si, a molécula vai ser apolar, desde que não sobre par de elétron no átomo central. Mas também podemos ter a possibilidade aqui, senhores, dessas moléculas apresentarem, então, átomos centrais que não têm par de elétron isolado, mas os ligantes são ligantes diferentes entre si. Nesse caso, bonitos e bonitas, se eu tiver pelo menos um ligante diferente, esse ligante vai acabar construindo um vetor de momento dipolar diferente dos outros. Então, não há aqui possibilidade dessa soma dos vetores de momento dipolar ser zero, porque eu tenho vetores com módulos diferentes dos demais. Consequentemente, no caso da molécula de cloro-metano, né, CH3Cl que tu tem na tela, percebe? O átomo central não tem par de elétron isolado, mas os ligantes aqui, senhores, carbono, hidrogênio e carbono-cloro são diferentes. Portanto, embora as ligações sejam polares, a molécula também é polar, porque eu tenho ligante diferente. E aí, bonito, não interessa aqui quantos desses ligantes eu vou ter, se eles são iguais 2 a 2, são diferentes 2 a 2, não. Seguindo essa relação, tu vai perceber, bonito, que essas estruturas não são planificadas, as estruturas aqui são tridimensionais e os ângulos de afastamento entre esses ligantes não são de 90 graus. Portanto, bonitos e bonitas, se eu tiver, por exemplo, a molécula aqui, né, de diclorometano, essa molécula de clorometano também vai ser uma molécula polar aqui, bonitos e bonitas. Por quê? Segue o algoritmo. O átomo central não tem par de elétrons isolados, obviamente as ligações carbono, hidrogênio e carbono-cloro são ligações polares, mas quando tu somar esses vetores, em função de ser uma estrutura tridimensional, dos ângulos de afastamento, nesse caso, pela geometria tetraédrica, serem aqui de 109 graus e 28 minutos, e não de 90, a soma desses vetores de momentos dipolar vai ser diferente de zero, então a ligação é polar. Então a molécula é polar. Certo, bonitos? Segue o algoritmo. Não tenta aqui somar os vetores em associação. Se tu vai usar essa relação, segue a relação que eu te mostrei. Leve em consideração, senhores, cada um desses passos. Tem 2 átomos, olha para a ligação. Tem mais do que 2 átomos, olha para o átomo central. Se o átomo central tem par de elétron isolado, a molécula é polar. Se o átomo central não tem par de elétron isolado, tu olha para os ligantes. Ligantes iguais, apolar. Ligantes diferentes, polar. Essa é a relação. Bom, bonitos e bonitas, assim que a gente determina, então, a relação de diferença de polaridade, tanto das ligações quanto das moléculas aqui.
Então, bonitos e bonitas, treina a aplicação dessas relações nos teus exercícios. É bom que vocês consigam aqui, senhores, compreender a formação dessas estruturas. Então é legal vocês treinarem, mesmo que sugerindo aqui moléculas, observando moléculas nos testes e dizendo se essas moléculas são polares ou apolares, aplicando esse algoritmo até para tu internalizar, para tu ter ele aqui como algo, né? Enfim, senhores, fácil de aplicar. Beleza, bonitos e bonitas? Então, foi um prazer essa aula com vocês. Bons estudos para ti e eu te encontro nas próximas aulas. Tchau para vocês, bonitos e bonitas. Até mais.